Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Muitos perguntam se a depressão tem causa espiritual. E é um assunto bem polêmico, eu diria. Se a pessoa perguntar para um líder espiritual com mais cultura, ele diz logo que não. Se ela perguntar para um líder espiritual com menos cultura, provavelmente ele vai dizer que sim, que é coisa do demônio. Então, onde está a resposta certa para essa pergunta? Bom, eu já falei aqui no canal que o problema, muitas vezes, está na própria pergunta. A pessoa não faz a pergunta correta, não porque haja maldade nela, não, mas é porque ela pensou de uma forma que levou-a a fazer a pergunta de uma maneira que não é a melhor, que não é a mais perfeita, né? Então, essa pergunta, por exemplo, eu vou fazer nas minhas palavras aqui, a pessoa chegar e falar assim, a depressão é do diabo? Né? Então, é uma pergunta assim, brusca, né? E a resposta vai ser não. A primeira resposta correta seria não. Mas o diabo está totalmente isento dessa questão, entendeu? Aí a resposta seria também não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que eu não sou nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra. Vou falar aqui baseado na palavra de Deus, que eu creio que seja o maior psiquiatra, a própria Bíblia seja o maior psiquiatra que existe. As soluções para os nossos problemas estão ali, né? Basta termos paciência de cavar e cavar mais até achar o tesouro escondido ali por Deus para nós, né? Por que Deus escondeu a maioria dos tesouros bíblicos? Ele escondeu para ver quem realmente tem interesse. Somente quem tem interesse real é que vai cavar para ir buscar a resposta. Sabe, se você fizer um evento gratuito, muitas pessoas entram lá só para dar uma olhada, sem interesse, atrapalham o evento muitas vezes, porque ela não gosta, e é de graça mesmo, ela não respeita, etc. Você sabe do que eu estou falando. Então, na palavra de Deus, os tesouros estão escondidos, porque aí só vai buscar quem realmente tem interesse, né? Então, um ateu jamais vai encontrar um desses tesouros, porque ele não vai buscar, tá? Ele zomba da possibilidade de haver algum tesouro ali, então ele fica longe disso. Mas voltando ao nosso assunto, a pergunta, o diabo se aproveita da depressão? Aí a resposta é sim. Por que ele vai falar que não? Você acha que o diabo respeita? Se uma pessoa está com depressão, seja lá por que causa for, e às vezes causas até desconhecidas, tanto para a pessoa quanto para o profissional, e aí alguém chega e fala, não, mas o diabo não tem nada a ver com isso. Ele pode não ter nada a ver com a origem do problema, mas uma oportunidade dessa, ele vai se aproveitar. Seria o mesmo que você dizer assim, olha, aquele urubu, ele não matou aquela pomba ali, mas ele está comendo a pomba agora, mas é lógico. Né? Eu estou falando de uma cena que eu vi faz pouco tempo. Um urubu brigando com outro urubu por causa de uma pomba morta. Eles que mataram? Não. Mas estava ali, eles vão pegar, vão comer. A carne podre atrai abutres. A pessoa que está enferma, principalmente com problemas psicológicos, não vou falar em psiquiátrico, lógico que psiquiátrico também, mas algo na mente, mas é um prato cheio para que o diabo se aproxime e procure piorar a situação. Tá? Então, não coloque-o como um santinho, como alguém que respeita uma boa depressão. Ai, como ele é educado, não, ele fica de longe, ou então assim,
Deus não permite que ele chegue perto. Depende da pessoa. E se a pessoa foi no centro de macumba buscar cura para depressão, ela está sob a proteção de Deus? Sabemos que não. Sabemos que não. Deus não nos convida a buscar cura em qualquer lugar e através de qualquer pessoa, de forma alguma. Jamais. Sabe? Vamos pegar um exemplo bem extremo. Você conhece uma quadrilha de criminosos e ia falar para um homem que está em depressão: dá uma volta com eles, sai um pouquinho com eles aí, talvez você precise de um pouco de aventura, eles vão assaltar hoje aí uma loja, aí você assalta com eles e vão te dar um revólver, você vai se distrair bastante, muita adrenalina, você vai ficar bom. Aí está sob a proteção de Deus esse conselho aí? Veja, a Bíblia, especialmente em Salmos, e eu sempre aconselho isso, se você estiver com depressão, leia Salmos. Salmos, leia com atenção. Olha, presta bem atenção, não tenha pressa. Tem versos ali, mesmo desde o primeiro Salmo, desde o primeiro, tem versos ali que dão dicas maravilhosas de como você sair dessa situação, de como melhorar seu mau humor, sabe? É lógico que eu sei que existem diferentes graus, né? A pessoa pode estar muito deprimida, pode estar um pouco, e o que eu digo é o seguinte: não procure a cura justo naquilo que causou o problema, né? Acho que não é muito sábio isso, né? Mas eu sei de uma coisa: se o diabo está interessado em atrapalhar uma pessoa que está com depressão, eu tenho muito mais certeza que Deus está interessado em recuperar essa pessoa. Deus é restaurador. Deus envia seus anjos para que essa pessoa seja restaurada, mas ela precisa estar em sintonia com o céu. Ela precisa estar em sintonia com Deus. Então, mesmo que você seja uma pessoa espiritual, então nesses momentos são momentos que exigem mais intensividade. Você tem que ser mais intenso espiritualmente para poder sair dessa situação. Você vê que a UTI, né, é uma unidade de terapia intensiva, né? Então não é quando você vai para a UTI porque você está precisando de algo intensivo. Graças a Deus, nós não precisamos ficar sobre situações intensivas o tempo todo, mas orar, louvar a Deus mais do que você costuma numa hora dessa é sim uma excelente ideia. Se afastar de pessoas negativas é sempre uma excelente ideia. Ficar evitando filmes tristes, músicas tristes que causam depressão, melhor ainda, sabe? Para muita gente isso é um problema muito sério, tá? Eu, graças a Deus, não tenho problema nessa parte de... Se eu estiver triste e assistir algo triste, um filme, eu não vou ficar mais triste, é o meu jeito, mas não é bom, nem para mim, não seria bom assistir algo assim, né? Então, porque eu estou sob cuidados intensivos, então eu vou orar mais, eu vou louvar mais e eu vou fazer uma outra coisa que a gente não faz sempre, que é jejuar, né? Se for possível, se a sua saúde permitir que você faça um jejum, faça também para buscar mais a Deus nesse período. Não é uma troca, não é uma barganha, que nessa hora em que você está se abstendo de alimento, a sua mente fica mais leve, seu corpo fica mais leve, você pensa melhor, você busca mais a Deus de uma maneira mais leve, mais livre, mas eu não estou falando para você passar mais sofrimento, tá? Não é masoquismo. Você já está triste, você vai passar fome para ajudar? Não, não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, tá?
Estou falando de uma coisa que nos prende muito, muitas vezes, e que nessa hora seria bom que não nos prendesse, tá bom? Além disso, eu queria falar mais uma vez, Deus nos deu a natureza. Se for possível você ficar próximo da natureza, a natureza é uma manifestação divina. Ela, de várias formas, ela nos distrai, e essa é uma distração saudável, né? Uma distração em que te convida para ficar bêbado ou drogado, isso não é distração saudável. Isso não é uma indicação dada por Deus, mas é uma indicação dada para o inimigo para acabar de vez com você. Então, se afaste de tudo e de todos que são negativos nessa hora. Tá? Procure ter paciência, haja com calma, haja com esperança, e você, pela graça de Deus, vai ser restaurado. Você vai ser uma testemunha daquilo que Jesus pode fazer em nós. Mais uma coisa, esqueça o máximo que você puder de você e do seu problema. Uma das formas de fazer isso é servindo ao próximo, sabe? A pessoa que serve ao próximo, ela tem menos tendência a ter uma depressão. A pessoa de serviço ao próximo, uma pessoa também que tenha gratidão a Deus, né? A gratidão e a depressão, elas não são muito amigas, não? Então seja grato. Nesse momento de depressão, seja mais grato ainda para que essa situação seja transformada, para que essa situação seja vencida. Tá ok? O que eu estou falando aqui é uma parte do que Deus pode fazer, não é tudo, apenas um vídeo, mas eu tenho certeza que tudo que eu falei até aqui, que já foi experimentado por muitos, que já foi validado, vai aliviar, no mínimo, vai aliviar o seu problema também. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam também se livrar da depressão, sentir o alívio do Espírito Santo, e ore pelo nosso trabalho para que ele sirva para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.